Se você está cansada de viver a montanha-russa, de se apaixonar, fazer um monte de projeção e logo depois começar a se decepcionar e pensar, eu acho que eu não tenho muita sorte nos relacionamentos, esse vídeo aqui é É para dedo você. podre. Então, como é que começa essa história de montanha-russa que a gente está falando, né? Aconteceu comigo, com o Alex e com certeza com você também, né? Cheio de paixão aqui. E a A gente cai no gente buraco. vem toda animada, né? Se empolga. E aí, claro, né? Estamos conhecendo a outra pessoa, tem todo o jogo da sedução, do descobrir as nossas afinidades, começar a dar uns passos para trás quando surgem as diferenças, o ritmo, o jeito, a educação, as prioridades. Mas a gente vai indo, né? E aí, de repente, a gente se vê muitas vezes muito mais para defensiva do que para conexão, né, Alex? E aí, como é que a gente avança nesse território? É seguro avançar? Eu estou teimando? É uma roubada? Se você já está num relacionamento, começa a conviver com isso muito tempo, como são esses sinais, né, de conexão e verdade numa relação? Eu gosto de colocar parâmetros para a gente entender como que funcionam as relações. Muitas pessoas, mas não todas, começam com a paixão. E a paixão é algo muito químico. Então parece que o universo desperta numa pessoa e na outra uma intensidade química que faz a gente ficar meio cego, e aí nós começamos a ver a outra pessoa por um filtro que não é real. O nosso encantamento, por exemplo, demorou quase uns 3 meses, né, nessa história, e foi uma fase deliciosa, né, porque a gente não tinha pressa de se agarrar, mas a gente curtiu esse lugar, né, da descoberta. E depois da paixão e depois do namoro, que para quem vive isso é muito gostoso, aí vem o momento da gente começar a fazer os pactos. Como que a gente vai viver? Porque daí a gente começa, né, aquela química, aquela embriaguez da paixão diminui, a gente começa a ver que tem boleto para pagar, que às vezes tem um filho para cuidar, que tem um gato, que tem um cachorro, que tem aluguel. Tem mau humor, tem TPM, tem preocupações no trabalho, né? E aquele lugar que antes era muito amistoso, ele vai ficando raro, né? Dentro da convivência. Natural, né? A gente vai entrando na seriedade, e que é o momento da transição desse lugar da paixão e do namoro para o compromisso. E quando a gente entra no compromisso, começam a descer as programações que a gente tem registrado em nós, que vem da relação dos nossos pais, avós, etc. Também as visões que a gente tem do que deveria ser uma relação afetiva. Talvez você seja influenciado pela igreja, enfim, pelas suas crenças morais, e tentamos fazer isso acontecer no relacionamento. Mas relacionamentos são duas pessoas diferentes. Às vezes eu tenho uma visão, ela tem outra. Eu vim de uma família, por exemplo, a minha família muito bagunçada, com separação, a dela toda organizada e tradicional. E aí a gente tem que fazer esse jogo, porque não é nem para o meu lado e nem para o dela. E nesse momento, diálogo, muita paciência, muitos acordos são necessários. E antes disso, Alex, eu acho que é importante a gente destacar, a gente vai ter uma decepção, né? Muitas. Isso é um ponto que quando eu recebo casais, né, que trazem essa dúvida, né? Puxa, estava indo tão bem, aí a gente foi morar junto, aí parece que mudou o programa, e aí a gente começou a se estranhar, e aí aquela magia foi se perdendo. A gente morava junto, estava bem, aí a sogra veio morar em casa. Ou engravidou, Ou engravidou. Né, casou, botou aliança, e aí parece que entramos numa nova fase. Todos esses marcos de transformação dentro do relacionamento, eles ativam um pouco desse repertório das memórias, dos padrões que a gente traz de trás. Por isso que nós dois, como terapeutas sistêmicos, a gente sempre procura, né, ajudar as pessoas a compreenderem que é além desse casal que está aqui, tem 2 sistemas se relacionando, né? Cada um traz modelos de feminino, modelos de masculino, o que é possível
ter diálogo, entrosamento, onde tem os lugares de aresta, onde a coisa fica tensa, e tudo isso vem com a gente, por mais autoconhecimento, e claro que vocês estão aqui, né, são pessoas que têm essa busca, têm um interesse por compreender suas emoções, seus limites e tudo mais, mas é na prática que a gente vai se deparar com isso, especialmente dentro de uma relação íntima. E aí, quando vem todo esse lugar da surpresa, vem a decepção, porque não tem aquele amor romântico idealizado, né? Tem uma vida real, tem um ser humano, tem eu com as minhas questões, as minhas variações de humor, minhas necessidades, momentos em que eu estou mais aberta para a conexão, momentos que eu estou mais individual e até um pouco resistente, e nisso tudo o amor vai se lapidando dentro da nossa vida. Por isso que quando nós dois falamos sobre amor maduro, sobre comprometimento, sobre uma dose de vulnerabilidade necessária para a gente se relacionar, isso não é teoria, porque nós passamos por isso, a gente acompanha inúmeros casais e indivíduos que vêm à procura da terapia sistêmica também para entender, será que eu estou teimoso ou tem algo aqui que eu não estou conseguindo entender a mensagem? A constelação sistêmica, a sabedoria sistêmica fala de um termo, amor à segunda vista. A gente conhece o amor à primeira vista, né? Paixão. Gostei, apaixonei. Quero mais. Mas isso que tudo que a Lu está falando, né, esses percalços que uma relação a médio prazo e a longo prazo vão passar, exigem que a gente comece a entender o que é esse amor à segunda vista, não esse amor mais infantil, apaixonado. O amor à segunda vista, ele exige essa renúncia, esse lugar onde a gente vai ver nossas crenças caindo no chão, muitas vezes as nossas vontades, elas não vão ser valorizadas, a gente vai ter que ser flexível, vamos ter que ouvir o outro lado também vai ter que ouvir a nós, vamos ter que nos adaptar com essas várias situações, né, que a Lu falou, então chega a sogra, ou a enteada está brigando, enfim, mudanças de casa, problemas de dinheiro, financeiro, né, perde o trabalho, entra na menopausa, enfim, são tantas coisas que vão exigir a gente a sair do nosso ego, do nosso eu, dessa necessidade de ter o amor exclusivo, é só meu. Para mim, né? É meu, né? My precious. E perceber que o amor ele é muito maior que isso, que surge uma energia muito gostosa quando você percebe que, ao renunciar, algo bom também dentro de você se abre, né? Uma compaixão se abre, não esse amor apegado, mas uma compaixão. Então isso é o amor à segunda vista, que poucas pessoas, pelo menos a gente vê por aí, têm a paciência de penetrar e entender o quanto que isso é rico, bonito, gostoso e que faz tanto a relação, quanto os filhos, quanto todo mundo que estiver em volta crescer. E isso traz uma inclusão que é muito importante, né? Porque nesse lugar exigente da paixão, a gente quer tudo para nós imediato agora. E nesta outra forma mais aprofundada, é incluindo tudo isso, apesar de tudo isso que para mim me provoca, eu continuo dizendo sim. Eu estou aqui, eu estou como aprendiz junto com você, e neste lugar onde a gente soma esse comum projeto, né, que é o nós, é a soma da relação, a gente pode descobrir coisas novas sobre si, sobre se relacionar, sobre feminino, masculino, independente se é um casal hétero ou homo, a gente está evoluindo nessa aprendizagem da troca. Então, é um convite, sim, mais maduro, nesse sentido de comprometimento, porque a gente vai ter que atravessar algumas flutuações, mas ele pode ser muito estimulante. Nós somos um casal de 14 anos, essa semana, inclusive, e já passamos por muitas fases, né? Então, houve momentos em que a gente estava muito apaixonado, houve momentos em que a nossa individualidade predominou, e a gente está aqui, dizendo sim a esse amor que se renova, e não é a mesma monotonia, não é a mesma coisa, porque estamos transformados a cada etapa, né? Graças a Deus. E aí a gente queria deixar essa reflexão, como é que toca esta possibilidade de olhar a longevidade de uma relação, não com aquele lugar ansioso por certezas, por confirmações de afeto, mas por essa abertura,
que mais o amor tem para me ensinar? Comenta aqui embaixo, deixa um like, um joinha, siga nosso canal.